Bem-vindos ao dia 21 do Desafio Desacelera, nosso último dia do desafio, em que construímos o nosso ritual da manhã, enfim, demos esse primeiro passo de reconexão, né, um ritual que nos reenergize, enfim, a gente construiu ele propriamente dito ontem, no dia 20. E hoje vamos falar um pouco como que a gente pode trazer alguma das metas e sonhos que a gente quer para o nosso dia a dia, para a nossa rotina. Né? Então vamos esperar o pessoal ir chegando. Eu vou fixar aqui um comentário hoje. A gente vai começar com uma meditação. Hoje também tem a palavra-chave no final, que eu vou dizer aí para quem está juntando essas palavras, né? Para ganhar uma leitura astrológica do mês de março. Então vou ficando aí até o final para juntar. Bom dia! Hoje a gente vai começar com essa meditação e hoje, diferente dos outros dias que a gente fez muitas visualizações, a ideia hoje é que a gente tente uma meditação que a gente possa fazer sozinho. Então eu vou guiar vocês, né, nessa meditação, com certeza, falando algumas frases, enfim, fazendo vocês se conectarem mais, mas a ideia é que seja uma meditação em que vocês possam usar em outros momentos, né, quando vocês quiserem na vida de vocês. Então essa é a ideia da meditação de hoje, que seja uma meditação que, quem sabe aí se você fez, né, se você meditou por esses 21 dias, ou pelo menos boa parte dos dias, talvez você consiga manter esse hábito, né, se esse hábito realmente faz bem para você, né, então tentar manter esse hábito de meditar e usar de repente a meditação de hoje, ou você pode adaptar para a forma que você se sente melhor. Eu vou trazer a forma que eu gosto de fazer a minha meditação diária, guiando um pouco vocês, e aí vocês podem trazer isso para depois quando quiserem também, certo? Bom, então vamos sentando aí numa posição que seja confortável, em que você mantenha esse fio te puxando pela cabeça, mantendo a sua coluna reta e alinhada. Bom dia! Vai fechando os olhos, vai relaxando o corpo nessa posição, vai respirando, vai percebendo o seu corpo no ambiente. Então a primeira coisa que eu gosto de fazer na minha meditação é perceber o ambiente de olhos fechados, perceber o meu corpo ocupando esse espaço. Seria a primeira coisa que eu normalmente faço enquanto eu medito. Depois eu gosto de ir ativando os meus sentidos. Então eu começo pela audição, que é o que normalmente tende a influenciar mais a gente. Então observar mesmo quais são os sons, né? Além da minha voz, além da música, o que você ouve? Um barulho urbano, ou de repente os sons de pássaros, do dia começando, onde quer que você esteja. Então vai ativando primeiro a sua audição. Depois a gente tende a sentir muito o nosso tato. Então percebe se você sente uma brisa tocando a sua pele, ou se não uma diferença de temperatura no seu corpo, em diferentes partes do seu corpo. Observa isso, observa esse sentido do tato. Depois eu gosto de perceber o meu olfato e o meu paladar. Então perceber se eu sinto algum cheiro, algum aroma. Se eu sinto algum gosto na minha boca. Então depois de se perceber no ambiente, de ativar os seus sentidos, a gente termina com essa visualização mental. Seu sentido da visão. E agora aliado aos pensamentos. Então para você perceber quais são os pensamentos que estão agora na sua mente. Ou alguns minutos atrás, antes de começar essa meditação, quais eram esses pensamentos? E agora, depois que a gente passeou pelos 5 sentidos, eu gosto de ir para o 6º sentido. Se é que a gente pode dizer assim, que é o sentir emocionalmente, perceber o seu corpo.
Então percebe qual que é a emoção que predomina nessa manhã. Se é alguma emoção que você vem carregando de alguns dias, se ontem à noite você se sentia assim também. E apenas percebe qual que é essa emoção que você sente. Então a gente percebeu o nosso corpo no ambiente, a gente ativou os nossos múltiplos sentidos, 5 sentidos, o sexto, né, o de sentir as emoções, os pensamentos. E agora eu quero que você vá intencionando relaxar o seu corpo, das pontas dos pés até o topo da cabeça. Então, enquanto você vai passeando pelo seu corpo, percebe em que parte do corpo você tem que relaxar mais, em que parte você pode intencionar uma liberação mesmo de energia que você sente que está estagnado, ou você tem um formigamento, alguma sensação diferente. Então, vamos fazer juntos. Começa lá dos seus pés, vai relaxando os dedos dos seus pés, o calcanhar, o peito do pé, a sola do pé. Relaxa os seus tornozelos. Vai relaxando a sua panturrilha, os seus joelhos. Relaxa as suas coxas, a parte interna e externa da coxa. Relaxa a virilha, o períneo, os órgãos sexuais, todos os músculos, toda a parte que você apoia, que você sente apoiar. Vai relaxando toda essa parte, tudo do seu quadril para baixo até os pés. Intenciona esse relaxamento. Vai subindo, relaxando o seu ventre, a sua lombar, seu abdômen, suas costelas, as costas. Relaxa as suas escápulas, os seus ombros, o seu peito. Deixa que apenas esse fio te puxe pela coluna e te mantenha alinhado, com os chakras alinhados, com a energia fluindo. E vai relaxando os seus ombros, os braços, o antebraço, as mãos, os dedos das mãos. No seu pescoço para baixo, você se sente completamente relaxado, relaxado. Vai relaxando a sua nuca, o seu pescoço, o seu couro cabeludo. Relaxa também as suas orelhas, os músculos da sua face, a sua língua na boca. Percebe que os dentes já não se tocam, que os olhos estão fechados suavemente. E você sente os seus olhos relaxando também. Talvez indo mais profundamente, como se ele estivesse afundando na sua cabeça, os olhos. Vai percebendo o seu corpo todo relaxado. Sentindo como se seu corpo estivesse derretendo desde o seu rosto até as pontas dos seus pés. Tamanho é esse relaxamento, você sente como se estivesse derretendo mesmo, se desvinculando do seu corpo físico. Vai percebendo essa sensação. Então eu gosto de começar pensando no meu corpo no espaço, ativando os meus sentidos, percebendo meus pensamentos, minhas emoções. E depois eu passo para esse relaxamento das pontas dos pés até o topo da cabeça. E depois eu percebo o meu corpo nessa sensação de relaxamento. O que ele me proporciona? Se eu tenho alguma emoção e algum pensamento que continua ali. Então eu vou observando tanto o meu corpo físico, o emocional, o mental, durante toda a minha meditação. Então agora, você pode continuar focando no seu corpo, sentindo os sentidos, ou você pode focalizar a sua atenção agora na sua respiração. Começar a perceber esse ar que entra dentro do seu corpo, expande o seu corpo, traz vida para o seu corpo. E o ar que sai pelas narinas. E esse ciclo de expansão
e contração, inspiração e expiração. Percebe o começo do ciclo, a pausa e o momento de transição entre a inspiração e a expiração, o soltar o ar. A pausa entre o soltar o ar e o inspirar novamente. Vai concentrando nessa sua respiração. Percebendo que quanto mais você respira, mais você vai ficando sensível à sua energia. Como se tivesse uma camada bem fininha, passando em volta da sua pele, do seu corpo inteiro. Que ela vibrasse, que ela pulsasse, você sentisse algo além do seu corpo físico. Vai respirando, percebendo as sensações. Caso você sinta que a sua mente fique agitada por algum estímulo externo, ou até por algum pensamento que veio na sua mente, que surge alguma emoção, apenas observe ele vir, ele passar, ele começar, ele acabar, sem se cobrar ou sem ter uma expectativa de como deveria ser. Apenas contemplando o que é. Continua percebendo, prestando atenção. Perceba o caminho que faz a sua mente, que faz suas emoções. Como que ela realmente funciona. Que você consegue observar isso de fora. Como se você estivesse assistindo um filme. Sem reagir ou sem querer agir depois desse pensamento, dessa emoção, apenas observando. Inspira profundamente pelo seu nariz, enche todo o seu corpo de ar, expande o seu corpo de ar. Solta pela boca no som de alívio. Inspira tudo o que você quer para a sua vida. Então inspira amor, inspira felicidade, tranquilidade, sabedoria, consciência, autorresponsabilidade. Quando você soltar o ar pela boca, solta toda a raiva, mágoa, tudo que não te faz bem, tristeza, toda a inércia, procrastinação. Faz esse movimento algumas vezes, de inspirar o que você quer para o seu dia, o que você quer para esse momento. Soltar pela boca o ar, tudo que você não quer. Tudo que você quer transmutar, transformar. Tudo que já não te serve nesse momento. Podem ser emoções, pensamentos. Inspira a emoção que você quer, o pensamento que você quer para o seu dia. Solta o ar pela boca, pensando tudo que você quer liberar, transmutar, transformar. E agora, no próximo ciclo, você vai inspirar, enchendo o seu corpo de ar, do abdômen até a topa da cabeça, enchendo todas as partes e vai sustentar o ar, prendendo a respiração. Sustenta. Tenta sentir os batimentos do seu coração em todas as partes do seu corpo, o pulsar, o vibrar. Sustenta mais um pouco. Tenta relaxar nesse momento em que você sustenta. E agora, lentamente, pelo nariz, você vai soltando o ar, sentindo o relaxamento expandir para todo o seu corpo. Volta a respirar normalmente.
Observe o seu corpo novamente. Percebendo de novo o seu corpo físico, o seu emocional, o seu mental. Como que está agora? Você vê alguma diferença de quando você sentou para meditar? E agora lentamente vai mexendo as suas extremidades das mãos, dos pés, ampliando esses movimentos como a gente sempre faz e tentando perceber o que o seu corpo está pedindo para você fazer. Então, se quiser manter os olhos fechados e ir fazendo o movimento que o seu corpo pedir, talvez espreguiçando, alongando, dobrando, esticando, vai percebendo. Ampliando esses movimentos aos poucos, até que você abra os seus olhos devagar. Toma uma água se você tiver, chá. Bom, a meditação de hoje eu tentei fazer o que funciona pra mim, né? O que eu faço normalmente nas meditações minhas da manhã. Essa meditação você pode fazer 5 minutos, às vezes até menos, se você fizer ela, enfim, né, de uma forma bem fluida, assim, só pensando em tudo isso, rapidamente você consegue fazer ela em menos tempo, se você não tiver tanto tempo. Ou você pode fazer ela, estender ela nesse, né, meio que a gente estava aí, por o tempo que você sentir necessário, né? E que bom que vocês gostaram, gente. Obrigada, Dani. Muito grata. Essa meditação, então, eu vou falar o passo a passo, para vocês tentarem continuar fazendo sozinho. Eu tinha pensado em continuar vindo aqui, enfim, trazer a meditação, mas eu tô indo agora pro litoral, né? Eu vou buscar umas coisas, porque eu vou fazer uma mudança de estado. Então eu não sei se eu vou continuar vindo aqui, tenho que preparar as coisas para a mentoria Mapa dos Sonhos agora no sábado. Então, mas talvez eu volte a fazer essas meditações diárias e vir aqui me comprometer a ficar, que seja 15 minutos com vocês, pra gente fazer essa meditação. Mas eu quero que você tente fazer sozinho, né? E se isso está fazendo muito bem pra você, tente fazer isso logo que você acorda, né? Ou no momento do dia que você sente necessidade, ou até antes de dormir, pode ser. Então o que é? Primeiro você fecha os olhos e se percebe no espaço. Então imagina mesmo o seu corpo e o ambiente à sua volta, como se você estivesse mentalizando o ambiente. Depois você ativa os seus sentidos, então 5 sentidos. Normalmente eu gosto de começar pela audição, que é o que, né, mais deixa a gente atento quando a gente fecha os olhos, que a visão sempre é o primeiro, mas quando a gente fecha os olhos a gente começa a perceber muita audição. Depois ir para o tato, então as sensações do corpo, da pele, terminar com o olfato e paladar, e depois ir para o 6º sentido que eu disse, a visão, né, que seria como se você percebesse a sua tela mental, vamos dizer assim, então olhar os pensamentos, e por último esse 6º sentido, que é a emoção. Então você passeia por todos os seus sentidos, observando o seu corpo, e depois você intenciona relaxar das pontas dos pés até o topo da cabeça, passeando como se fosse um scanner e sentindo que parte você precisa, enfim, obrigada, gente, quero sim voltar. Então, que parte você precisa relaxar, que parte você precisa liberar emoções, energias. E quanto mais você faz isso, mais você vai ficando sensível e perceptível a essas sensações, né? E aí, depois que você relaxa todo o seu corpo, tenta trazer essa... Enfim, o fio, ele sempre te puxa pela cabeça. Ele é um fio como se tivesse, assim, um movimento bem fluido, bem, né? Que não seja rígido, que você não deixe a sua coluna rígida. Mas fora isso, você imagina como se você estivesse derretendo mesmo, né? Se desvinculando do seu corpo. Você pode imaginar que ele está evaporando, alguma coisa em que você se desvincula do seu corpo físico e você relaxa ele completamente. E aí depois disso, eu gosto de ir percebendo minha respiração, atentando a minha respiração. E enquanto eu percebo a respiração, eu percebo o meu corpo de novo, meus pensamentos, minhas emoções. E aí essa meditação, ela pode ir se estendendo, né? Você vai ver que vão vir pensamentos em alguns momentos. Pode ser que você até se identifique com esses pensamentos e continue pensando, mas quando você se der conta, você observa eles de longe de novo e fala, não, deixa eu ver como que ele vai se comportar. E o mesmo com as suas emoções.
Pode ser que você sinta algo no momento durante a meditação e que aquela emoção venha como uma onda no seu corpo. Você vai sentindo ela e vai deixando ela passar, né? E aí quando a gente faz essa meditação, em que não necessariamente no primeiro momento a nossa mente não vai pensar em nada, a gente não vai sentir nada, a gente não vai ter nenhum estímulo. Ao contrário, quando a gente começa a meditar, principalmente a gente tem que ficar atento a tudo isso, mas como se a gente estivesse olhando um filme. Ou como se você estivesse levando um cachorrinho para passear e vendo o que ele está fazendo. Ele está com você, mas você está vendo de fora. Você não está reagindo ao que ele está, né? Você vê. Então pode ser que venham pensamentos negativos na sua cabeça e você começa a perceber quanto tempo esses pensamentos ficam. Como que eles querem se desenrolar? E você não alimenta eles, você apenas observa de fora, né? Essa é a meditação que eu gosto. Tem dia que eu me estendo mais, tem dia que eu faço ela rapidinho. E depois, como eu disse, eu faço essa respiração de inspirar e soltar o ar. Você pode fazer ela como a gente fez hoje, inspirando tudo que você quer para o seu dia, tudo que você quer de boas emoções e pensamentos, e soltando pela boca tudo que você não quer, né? Só esse movimento de inspirar e soltar, ele relaxa de novo o seu corpo, você volta e aí começa a mexer o corpo, a fazer esses movimentos às vezes de alongamento e tudo para terminar a meditação. Essa é a meditação que eu mais gosto, que eu mais me identifico, né? E aí normalmente eu já emendo numa visualização, então como que eu quero que seja o meu dia, enfim, como pensando nas minhas metas, o que eu quero cumprir, aí vai muito de você. Então adapte isso que a gente fez à sua realidade, ao que você quer. Adapte essa meditação ao que te fez bem, ao que fez sentido para você, né? E tente fazer ela diariamente, comece com alguns minutinhos. Faça tudo isso que a gente pensou de uma forma rápida e veja quanto tempo deu. E aí depois você vai sentindo que criou esse hábito, vai aumentando esse tempo, certo? É o que eu queria trazer na meditação. E agora a gente vai falar sobre como a gente pode trazer essas metas e sonhos para o nosso dia a dia, certo? Eu vou trazer aqui um passo a passo simples até, mas que demanda às vezes muito da gente fazer, da gente agir, da gente, enfim, adicionar esse passo a passo na nossa rotina, tá? Seriam aí, se a gente for pensar, 8 passos, tá? Então tá, vamos lá. Então qual que é esse primeiro passo? O primeiro passo e o segundo, eles têm muito a ver com aquilo que a gente fala sempre, que é o autoconhecimento. É você se questionar, é você pensar o que você quer. Porque não adianta eu pensar nas minhas metas e sonhos e esses sonhos não serem meus, né? Esses sonhos não fazerem sentido pra mim, né? Então, o primeiro passo seria a gente pensar e escrever essas metas e sonhos. O segundo passo seria a gente entender o porquê que a gente quer aquilo, né? Então, como que eu gosto de fazer esses passos para que eu identifique que essas metas e sonhos são meus também? Eu gosto de pensar como que eu quero uma vida minha daqui muitos anos. Então, talvez, no primeiro momento, pensar daqui 10 anos. Como que eu quero que seja a minha vida? Como eu gostaria de estar na minha vida, fisicamente, enfim, emocionalmente? Como eu gostaria de estar morando em que lugar, com que pessoas, às vezes não necessariamente uma pessoa em exato, mas tentando imaginar quem que é essa vibração, essa energia que você quer compartilhar a vida, né? Então tentar escrever tudo isso, de como você se vê daqui a esses 10 anos, né? E ver se, às vezes, as metas que você está colocando, os sonhos que você está pensando para agora, eles não necessariamente estão te levando para esse caminho, né? Não necessariamente o que você quer para o seu futuro é o que você está fazendo ou você está buscando nesse momento. E ver quais são essas incoerências também. Então, tudo isso é autoconhecimento, é autoobservação, é escrever, perceber essas metas. Quando a gente escreve no papel, é como se a gente estivesse manifestando num primeiro momento, fazendo um primeiro movimento. A gente consegue olhar isso de fora e perceber se aquilo faz sentido pra gente. Então escreva. Escrever é importante. Mesmo que você não tenha o hábito de escrever, pelo menos as suas metas e o que você deseja. Então, você vai se imaginar, né? Então eu gosto de fazer essa visualização, que a gente faz ela juntos na mentoria Mapa dos Sonhos, né? Que é a gente se imaginar daqui a alguns anos, daqui 10 anos, e você ir voltando
que aconteceu antes disso para você chegar até lá. Então, quais foram, né? Então, se você se visualiza, você faz essa visualização daqui 10 anos, começa a pensar, e 5, e 3, e 1, e daqui 1 mês. Então, vai voltando essa visualização e percebendo qual que foi, intuitivamente, esses passos que você tomou, né? E deixar mesmo a mente fluir, a intuição vir, para que ela te diga, mais ou menos, qual caminho seria possível, né? Até tentando observar os desafios, os obstáculos, o que foi difícil. Isso é muito importante também, porque quando você observa os possíveis desafios, você já está preparado. A sua mente ela já consegue visualizar qual que pode ser a dificuldade. E isso faz com que você tenha mais força no caminho. Então, tente fazer essa visualização, né? Pensando daqui 10 anos e voltando. E depois que você voltar dessa visualização, tente colocar isso no papel também. Então, o que você visualizou? Não necessariamente numa ordem certa, mas o que foi? Dos 10 anos até agora. Qual que foi esse caminho que você percorreu? Quais foram os desafios? E anotar tudo isso. Por isso que eu disse, o que eu vou passar hoje não é uma coisa que a gente faz de uma hora para outra. Não são passos rápidos, fáceis e dicas prontas que você não vai precisar fazer nada, né? É um estudo, é um autoestudo que nunca acaba, que é um ciclo. Eu vou explicar por que é um ciclo também. Então, depois você vai então estruturar. O terceiro passo é estruturar os seus passos. Então, primeiro você vai escrever essas metas. O segundo, você vai entender o porquê dessas metas, se tem realmente a ver com você, o porquê que você quer aquilo, ou se é alguma coisa que alguém plantou na sua cabeça. Por exemplo, eu quero ter uma casa, tá? Será que você quer ter uma casa mesmo? Aí depois você fica pensando nos seus sonhos e você quer, sei lá, viver como nômade. Aí você fala, mas por que eu tô querendo a casa se o meu sonho daqui a 10 anos é não ter uma casa, né? Então começar a se questionar. Então, o segundo é o porquê. E o terceiro é você estruturar esses passos. E tudo isso você pode fazer a visualização para te ajudar. Você vai estruturar que passos são esses que você vai dar ao longo do tempo e tentar perceber o que você pode fazer nesse primeiro ano para chegar até lá, né? Que aí é quando a gente começa a pensar em dividir essas metas, né? Então, as metas que você tem para daqui 10 anos, você vai dividir ela em pequenas metas. Se você quer, não sei, concluir um projeto muito grande, escrever um projeto muito grande, e né, você quer que ele esteja pronto, o que você precisa fazer alguns anos antes? Como você pode dividir essa meta? Eu vou escrever um pedaço, ou eu vou começar a escrever para treinar, né? O que você pode fazer agora, mesmo que isso ainda não esteja pronto, né? Se você quer, por exemplo, ter um corpo físico muito forte, flexível, isso não vai acontecer de uma hora para outra. O que você pode ir fazendo no seu dia a dia aos poucos, esses passinhos pequenos, tá? Então, tentar pensar em trazer dessa meta grande metas que sejam pequenas e complementares e que vão te levar lá, que vão trazer esse caminho para você. E depois que você fez o quarto passo, que seriam essas metas, são 9 passos, tá, gente? Mas tudo bem, vamos lá, vamos de novo. Escrever as metas, entender o porquê, segundo, estruturar os passos, dividir em metas pequenas. Agora vem o 5, plano de ação. Então, se você tem as metas pequenas, o que você pode pôr no seu plano de ação de agora, desse ano, por exemplo, para que você alcance essa meta, tá? Então, tem que ter um plano de como você vai fazer isso. A gente não pode só simplesmente pensar o que você quer e não pensar como que vai ser possível concluir isso. O plano de ação, ele é muito importante. Esse quinto passo, que é o plano de ação. Depois a gente tem o sexto, que é o rastreamento, que é você ver se você está indo no caminho certo, né? E a melhor forma da gente perceber isso é a gente ter esses períodos de revisão. Eu gosto de fazer, por exemplo, na lua minguante, toda lua minguante, todo final de mês, né? Final de semestre. Então, você colocar isso na sua agenda para você se comprometer a fazer essa revisão e rastrear se você está chegando mais perto ou se você está indo para um caminho que não deve, né? Então, tentar pensar como você pode rastrear e se lembrar de fazer isso. Sexto passo. O sétimo passo é você começar a se movimentar. Se você fez o plano de ação, o que você pode fazer agora, hoje e amanhã e essa semana para você se colocar em movimento? Pode ser
que se é alguma coisa, por exemplo, relacionada ao corpo físico, a primeira coisa que eu posso fazer agora é me inscrever numa academia, ou escolher um exercício que eu vou fazer diariamente, ou fazer uma agenda dos horários que eu vou me exercitar, entende? É você já se movimentar, você começar agora, que é o 7º passo. O 8º passo é você comemorar o caminho. Então, nesses períodos de revisão, que podem ser diárias, mensais, né? Eu gosto de fazer na lua, enfim, final de mês, final de semestre. Nessas revisões, quando você viu o que você fez de bom, você revisa isso. Você fala, nossa, eu consegui. Eu fiz uma parte, eu cheguei em algum lugar, e você comemora. E o comemorar pode ser fazer algo que você gosta, fazer uma comida pra você, sair pra jantar, estar com alguém que você ama, ir visitar uma cidade, fazer algo, sabe assim, pensar como que você vai comemorar e falar. Isso é porque eu conquistei. Está muito firme na sua cabeça que você está comemorando. 8º passo. E o 9º passo, que é a revisão e a flexibilidade. Ele vem junto com o rastreamento, né? Mas aí é de você se perguntar, essa revisão, se a sua meta daqui a 10 anos e o que você quer, ela continua a mesma. Porque quando a gente vai se movimentando, a gente vai fazendo as coisas, pode ser que essas metas e sonhos, eles mudem no meio do caminho. Pode ser que você mude de ideia, que você veja que, na verdade, você quer outra coisa. Isso é completamente normal e acontece. E quando a gente não faz essa revisão e flexibiliza isso, a gente vai indo pro caminho errado, sendo que, na verdade, a gente mudou de ideia. E a gente ainda tá fixo e apegado a uma meta, um sonho de quando a gente tinha 15 anos, sei lá, sabe? Então, começar a pensar como você vai flexibilizando isso e vai mudando isso, né? E isso é um ciclo, porque da flexibilidade a gente volta pro autoconhecimento, a se observar, a se perguntar se aquela meta é minha, se ainda faz sentido pra mim, a escrever a minha meta de novo, enfim, estruturar os passos, a fazer metas pequenas. Isso não acaba, isso é a nossa vida inteira. E pode ser que você faça isso anualmente, como a gente gosta de dar esse primeiro passo na mentoria Mapa dos Sonhos, onde eu ajudo vocês a dar esse primeiro passo, a organizar essas metas de uma forma, usando a astrologia como base. Ou você pode fazer isso mensalmente, semestralmente, ou quando você sentir necessidade, quando você sentir que você está questionando, que você está perdido, que você não sabe se você está indo no passo certo, e aí é quando você volta a esse ciclo. Então vamos revisar? Vamos lá. Primeiro, é a gente escrever essas metas, principalmente a longo prazo. Segundo, a gente saber o porquê dessas metas. Terceiro, a gente estruturar os nossos passos. E o quarto, a gente dividir essas metas grandes em pequenas. Do primeiro até o quarto, e o quinto também, que é o plano de ação, a gente pode fazer ajudando com essa visualização que eu falei pra vocês, que ajuda vocês a estruturar tudo isso, se você fizer a visualização. Depois do plano de ação, que é o quinto, a gente tem o sexto, que é o rastreamento. O sétimo, que é começar a se movimentar, ver o que você pode fazer agora. O oitavo, que é você comemorar. E o nono, que é você rever e ser flexível e se perguntar de novo se aquilo faz sentido pra você, e esse ciclo retoma, certo? Acho que não seria nem passo, seria um ciclo. O ciclo com 8 passos, né? Mais ou menos assim. 9 passos, aliás. Então é isso que eu queria trazer hoje pra vocês, né? E vocês, eu já disse isso aqui, hoje é o último dia de inscrição da mentoria Mapa dos Sonhos. E mesmo que você não participe nessa mentoria comigo, não deixe de ter um método, uma forma de planejar as suas metas e sonhos para que você não fique estagnado, né? Então, mesmo que não seja com a Mapa dos Sonhos que você queira fazer esse planejamento, escolha um método para você. E se você ainda está na dúvida, você não tem certeza se você quer ou não, a possibilidade que eu te dou agora, eu pensei nisso, pensei de que forma você poderia experienciar isso sem se comprometer totalmente, e aí decidir depois. E aí o que eu pensei? Vocês fazerem, quem quiser, quem sentir, de fazer a leitura 2022 comigo, que é a leitura astrológica em que eu falo que a área da vida vai estar em foco mês a mês. Quem fizer essa leitura comigo vai ganhar a leitura do desafio de vida, tá? Mas aí vocês vão pagar o valor da leitura, que vai ser os R$149, que é o valor que custa essa leitura por WhatsApp.
E aí, depois da leitura, você pode escolher se você quer fazer a mentoria ou não. Se você quiser fazer a mentoria, eu vou tirar esse valor da leitura dos 395, que é o valor total. E aí você vai pagar só a diferença. Se você chegar e falar, não, a leitura pra mim tá bom, ou enfim, não quero continuar, você fica só com a leitura e ganha a leitura do desafio de vida, certo? Então essa é a possibilidade que eu tenho de fazer isso pra vocês e vocês experienciarem e verem se vocês querem continuar ou não, se esse método da astrologia faz sentido pra vocês ou não, certo? Então quem tiver interesse, é só até hoje, gente, porque eu tenho aí 2 dias, como eu falei, eu tô indo pra Ubatuba, eu vou arrumar minhas coisas, eu vou mudar de estado, então eu tenho aí só menos de 2 dias pra fazer todas essas leituras e pra gente entrar na mentoria, né, fazer a mentoria no sábado, que vai ser das 9 ao meio-dia, né, dia 12/2, então essas leituras eu posso fazer pra vocês até lá, e só pra quem fechar comigo até hoje, e aí é esse valor que vai ser, que eu falei com vocês, 395 é o valor cheio, vocês vão pagar 149 agora, eu vou fazer as 2 leituras dos trânsitos e do desafio de vida, e você vai ver se isso faz sentido continuar ou não. Se você quiser continuar, você paga só a diferença, e se você não quiser continuar, fica só com a leitura, tenho certeza que já vai te ajudar muito no seu ano. E aí você busca um método que faz sentido e não desiste das suas metas e sonhos, certo? Então quem quiser, que bom que vocês gostaram, Bia. Isso aí. Quem quiser é só deixar mensagem pra mim, tá certo? Eu vou colocar isso no grupo lá também. E vai ter vagas limitadas, porque como eu disse, eu não consigo fazer várias leituras até o dia 12, né? Vai ter que ser limitado. Então se você tem interesse de começar aí pela leitura 2022, deixa uma mensagem pra mim no direct ou no WhatsApp, certo? Gente, foi um prazer muito grande estar esses 21 dias com vocês, me comprometer de estar aqui. Como eu disse, foi um hábito que eu gostei tanto que eu quero manter, né? Vou ver de que forma eu posso fazer isso, trazer mais meditações, mais reflexões, que a gente possa fazer isso juntos pela manhã. Eu gosto desse horário da manhã, então se você se identifica com o horário da manhã, provavelmente vai estar aí dentro dos meus projetos. E tem muitas novidades para vocês, estou mudando de estado, tenho, enfim, uma nova aventura pela frente, depois eu vou contar melhor, então fiquem também de olho para saber as grandes novidades. Espero que vocês queiram aí fazer a leitura ou participar da mentoria comigo, vai ser um prazer ajudar vocês a caminhar com essas metas e sonhos, né? Não estagnar, continuar, enfim, se reconectando e vivendo, né, essa vida no passo diário, certo? Muito, 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 muito grata, de verdade, de coração. Vocês não têm noção como esses 21 dias foram importantes pra mim no meu processo, como me ajudou, né? Eu já sou, assim, eternamente grata, não importa quantas pessoas eu tenho na mentoria, enfim, não importa pra mim, importa que o que eu fiz até agora e esse momento, esses 21 dias foram, assim, muito especiais pra mim, foram incríveis mesmo, mudaram muitas coisas dentro de mim, espero que de certa forma isso tenha melhorado a vida de vocês também, de alguma forma, certo? Muitos beijos, gente. Seja um lindo dia, uma linda quinta-feira. E espero aí a mensagem de vocês para quem quiser fazer a leitura 2022. Beijo grande. Até a próxima, até o próximo desafio. Que lindas mensagens, gente.